Olá, como você está? Meu nome é Keylan Seles, eu sou psicóloga clínica e quero conversar aqui com você sobre um assunto muito importante que eu observo no dia a dia, na minha prática como psicóloga. Eu vejo quantas pessoas têm dificuldade de lidar com os seus próprios pensamentos e com as suas emoções e o quanto as emoções interferem de alguma forma nos nossos comportamentos. E aí eu quero perguntar para você, como é que anda aí os seus pensamentos? Você tem facilidade ou dificuldade de lidar com eles? E o que é um pensamento? Bom, o pensamento é apenas uma ideia que vem na nossa cabeça, que às vezes podem vir em forma de uma imagem, uma memória, uma lembrança, às vezes vem em forma de uma preocupação, de alguma expectativa que a gente tem ali no momento. Então isso é pensamento. Então esse é um ponto já muito importante, a gente lembrar que pensamento é apenas uma ideia. E que não necessariamente porque eu pensei em alguma coisa é porque ela vai acontecer. A gente precisa aprender a analisar os nossos próprios pensamentos, questioná-los, duvidar dos pensamentos, parar para pensar no que a gente pensou, para ver se realmente faz sentido aquele pensamento. Porque a gente entende o seguinte, que se eu penso, eu sinto. Então, se eu começo a ter pensamentos exagerados, pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, esses pensamentos vão gerar em mim emoções muito intensas, emoções desagradáveis que vai interferir no meu comportamento. Então, onde a gente precisa intervir, a gente precisa criar estratégias para manejar aí, para a gente lidar com os nossos pensamentos, nossos próprios pensamentos. E o primeiro ponto é entender que é apenas uma ideia, que não necessariamente ele define uma realidade ou define quem eu sou. Quando a gente olha para os pensamentos dessa forma, a gente já dá uma relaxada diante de algumas questões que surgem na nossa cabeça, não é verdade? Outro ponto importante também é lembrar que os nossos pensamentos, eles são automáticos, ou seja, eles são involuntários. Em muitos momentos você sabe muito bem como isso é verdade. Você não quer lembrar de alguma coisa, mas aquilo vem na sua cabeça, não é verdade? Não é assim que acontece? Então não tem como você ser culpada ou culpado por algumas coisas que vêm na sua cabeça. Ah, eu me sinto mal porque pensei isso eu sou uma pessoa terrível porque pensei nessas coisas, entende? Então a gente não controla o que a gente pensa. É uma reação aí, é uma das funções cognitivas que a gente tem, que acontece de uma forma automática, espontânea. Até porque, se fosse possível escolher o que a gente pensaria só coisas positivas, lembranças boas, não é verdade? Então, não tem como a gente controlar os nossos próprios pensamentos. E eu quero deixar claro para você também que quando eu penso, eu vou sentir. Então, fica até às vezes assim desafiador a gente entender que, poxa vida, se os meus pensamentos são eles que definem as emoções que eu vou sentir, já que eu não controlo o pensamento, e aí, como é que fica? Bom, embora a gente pense coisas ruins, coisas negativas, lembranças desagradáveis, a gente pode aprender a lidar com esses pensamentos. E uma das formas é você simplesmente encarar esses pensamentos, questioná-los, duvidar de que eles estejam falando a verdade sobre você ou sobre uma situação. E você vai concordar comigo que muitas vezes, diante de alguma situação, você teve pensamentos negativos, pensamentos até mesmo exagerados, e depois daquela situação você foi reavaliar a situação e você percebeu que não era bem da forma como você tinha pensado. Isso já aconteceu com você? Então, muitas vezes, ou talvez até mesmo a maioria dos nossos pensamentos, eles precisam ser analisados, porque muitas vezes eles não dizem a verdade sobre uma situação, sobre uma realidade e muito menos sobre você. Claro que se eu parar para analisar o meu pensamento e eu perceber que de verdade faz sentido, então já tenho que adotar uma outra postura. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Se eu começo a perceber que o pensamento que eu estou tendo de fato está falando algo sobre mim que não está legal, eu posso reavaliar o meu comportamento e começar a agir diferente para ter aí um resultado também diferente. Percebe? Então, no dia a dia, diante de algumas situações, e cada um vai ter
uma vulnerabilidade, uma tendência talvez de ter alguns certos tipos de pensamento, a gente, observando da forma como eu estou colocando aqui para você, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil lidar com os nossos pensamentos. E quando eu consigo trabalhar os meus pensamentos e perceber, não, esse não é bem assim, tem uma outra forma de pensar sobre isso, embora o pensamento automático fale alguma coisa, eu não preciso acreditar nele, eu posso avaliá-lo, tá bom? Então essa dica que eu gostaria de deixar aqui para você nesse vídeo, para que você possa refletir um pouquinho mais sobre os seus pensamentos, para que você consiga ali diminuir a intensidade de uma emoção que você está tendo diante de alguma situação, porque geralmente essa emoção muito intensa está vindo de um pensamento ali muitas vezes catastrófico, exagerado, um pensamento até mesmo disfuncional. Então, quando você reavalia a situação, quando você questiona aquele pensamento, você vai perceber que tem outras possibilidades de pensar sobre aquela mesma coisa de uma forma mais funcional, mais saudável, e você vai se sentir mais leve, mais aliviado, e vai diminuir essa tensão, e você vai ter muito mais clareza para ter um comportamento mais assertivo, mais funcional. Quando a gente age a partir de emoções muito intensas, a tendência é que a gente tenha comportamentos dos quais talvez a gente possa se arrepender depois. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Cuide aí das suas emoções, dos seus pensamentos, para que você seja uma pessoa mais tranquila e a vida possa ser mais leve também para você. Deixe aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos e você possa acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço para você e até breve.